Então, bom dia novamente, pessoal. Nós estamos aqui na aula de condicionamento de sinais medidos, que é uma aula basicamente eletrônica, cujos objetivos serão, esclarecer o que é um condicionamento de sinal, principalmente sinal medido, apresentar exemplos de circuitos que condicionam um sinal, ou seja, circuitos eletroeletrônicos, investigar o futuro a refletir sobre como melhorar uma medição. Ou seja, nós não vamos aqui ficar preocupados em condicionar sinal sem o foco no instrumento de medida. Nós estamos sempre preocupados com o sinal medido. Então, é um condicionamento de sinal muito específico. Não tem muito a ver com o condicionamento, o processamento e coisas que vocês estavam acostumados até então. É uma aula simples, mas que envolve uma revisão extremamente profunda de outras matérias aí. Então, o que seria, condicionar um sinal medido, Mas antes nós não podemos ter dúvida de o que é amplificar e atenuar. Eu sempre falo amplificar sinal, ou então ganho do sinal, Esse aqui é o famoso ganho do sinal. Quando você termina de medir um sinal e você dá um ganho no sinal para que ele possa ser medido, porque o seu conversor analógico digital ele consiga ler o sinal, Normalmente seu conversor analógico de sinal ou é de 0 a 5 volts, ou ele é de 0 a 3 ponto, ou vírgula no caso, 3 volts. Então, você está medindo tensão, você vai colocar nessa faixa de operação, ou nessa faixa de operação, para funcionar. Aquilo que você faz para condicionar o sinal para a medição, nada mais é do que condicionamento de sinal medido, Às vezes você precisa isolar o sinal, você mede mais de um sinal em frequência, normalmente, quando você está medindo algum sinal com frequência, e aí você precisa isolar o sinal, Como que se isola o sinal, como que se filtra o sinal, mesma coisa. Às vezes você precisa excitar o sinal. Quando que você precisa excitar o sinal? Quando você tem um sensor resistivo, por exemplo, capacitivo, por exemplo, você não mede a resistência e a capacitância sem antes excitar o sinal. Ele precisa de uma energia para você checar qual que é a capacitância e qual que é a indutância, também pode ser, ou a resistência. Então, tá aqui os exemplos de RTDs. Levanta a mão se alguém não sabe o que é um RTD. Teoricamente, vocês viram em instrumentação 1. Tá tranquilo, Então, string gates também, Aqueles sensores baseados em pressão. E aí, normalmente, quando você tem um sinal excitado, você vai usar aqui embaixo a ponte de Winston. É uma forma também de condicionar o sinal medido, Existe para termopares a compensação da junta fria. O que é isso? Todo mundo sabe que termopar, vocês viram também instrumentação 1. O termopar ele tem 2 polos e ele dá uma tensão normalmente em milivolts, proporcional à diferença de temperatura entre os 2 polos dessa junção. E por fim, linearizar o sinal quando o sensor já não é linear, quando o sensor ele é não linear, como a gente gosta de trabalhar no linear, então a gente monta um circuito para tentar linearizar o sinal e possibilitar, então, uma leitura linear da faixa, entre a faixa que você vai medir. Tudo isso daqui está relacionado ao famoso condicionar o sinal. Então, baseado nas minhas pesquisas, leituras e tudo mais, eu fiz eu tive a audácia de criar uma definição própria, muito parecida com uma que eu li, mas fiz algumas alterações no texto que eu achei que tinha a ver com a forma que nós vamos estudar. Essa definição é do condicionamento de sinal que nós vamos estudar.
ou seja, usado e aplicado em instrumentação. Então, como eu defini? Eu defini assim, adequá-lo por meio de algum circuito elétrico, eletrônico, óptico, até mesmo hidráulico, tá? Mecânico, para a apresentação da medição desse sinal, para que a apresentação da medição do sinal seja adequada, ou seja, a palavra principal está aqui no final, adequado ao uso desejado. E qual é o uso desejado? É a medição do sinal, nós queremos medir o sinal. Então, a medição e adequação. Tudo que você fizer para adequar e medir o sinal, você está fazendo condicionamento de sinal. Nós vamos ver na aula que vem o processamento, que vai ser um pouco diferente a definição de processamento de sinal. Tá bom? Primeira coisa, então, nós vamos fazer um problema. Vamos acordar vocês, né? Vocês vão pegar algum papel, alguma caneta. 2 minutos, pode ser um lápis. 2 minutinhos aí. 2 minutos acho que é pouco. Vou deixar mais. Vou até mudar isso no slide, talvez uns 5 minutinhos. Então, 5 minutinhos para resolver isso daqui, ó. Supondo que um sensor tem uma saída linear entre 12 milivolts e 41 milivolts. Que sensor é esse, pessoal, provavelmente? Vamos ver se vocês estão acordados aí. Logímetro. Não entendi, desculpa. Voltímetro. Não. Multímetro mede, já é um instrumento de medida. Isso aqui é só um sensor. Um sensor. Que tipo de sensor que daria um sinal nesta faixa aí que eu acabei de citar? Que vocês estudaram instrumentação 1. Mais alguém quer chutar aí? Não? É um termopar, né? Termopar, da milivolts, acabei de falar. Então, tá medindo provavelmente aqui uma temperatura. Ele não é linear, tá? Então, ele tem uma tabela não linear. Não é feito linearização no termopar na hora do condicionamento de sinal, porque seria muito difícil. Então, o termopar é um sinal em que a gente tem uma tabela de conversão de milivolt para graus Celsius, e essa tabela de conversão chama-se ITS90. É uma norma. Quem quiser, depois da aula, você vai lá, digita ITS90, você vai ver uma tabela que passa de milivolt para graus e tem uma tabela para cada tipo de termopar. Eu acredito que essa tabela também envolva PT100, que também é não linear, só que não é tensão, é resistência, né? Como a gente já sabe bem. Muito bem, então como seria, e Lucas, só para você saber, né? A gente usa um voltímetro para ler esse sinal, tá? Quando você fala assim, eu tenho aqui um instrumento chamado termômetro digital. Um termômetro digital, ele é, na verdade, um voltímetro com a tabela ITS90 embutida nele. Então, o termômetro digital, ele mostra já em graus quando você conecta ele a um termopar. E você pode escolher no aparelho que tipo de termopar que você está usando, porque ele tem todos eles lá dentro. Você tem que configurar. Eu tô medindo um termopar tipo J, tipo K. Ele vai lá e pega a tabela do ITS90, tipo J, tipo K, e ele ainda aceita você entrar com os parâmetros do polinômio de coeficiente da tabela, os parâmetros que você levanta experimentalmente. O que é levantar experimentalmente a curva de um termopar? Levantar experimentalmente a curva de um termopar nada mais é do que calibrar o termopar ao longo da faixa de operação. Você calibra mais ou menos uns 10 pontos, ou seja, 10 temperaturas diferentes, e com esses diferentes pontos você faz repetidas leituras, normalmente umas 5 leituras. Então, você joga isso em um cálculo numérico buscando
pelos métodos, o mínimo múltiplo quadrado, a melhor curva para representar. E todo mundo já sabe até hoje, que está lá na ITS 90, que para cada termopar, a melhor curva parece que é ter 5 ou 4 polinômios. Então, você tem os coeficientes dos polinômios, você entra com os coeficientes no termômetro digital, que é um voltímetro voltado para ler temperatura. Então, você poderia, por exemplo, utilizar um PIC ao invés do voltímetro. E aí eu falei para usar um PIC que tenha um ADC de 10 bits e a tensão de referência de 3,3 volts. E medir esse sinal em um display, ou melhor, 3 displays de 7 segmentos com uma casa decimal. Então, nós temos que separar esse trabalho em duas partes. Ele tem uma parte que a gente chama de condicionamento de sinal, e essa outra parte final, ela envolve dois processos. O processamento de sinal, que é preparar para 3 display, e a apresentação, que são as próximas 3 aulas. Então, esse problema ele já resolveria tudo, né? Mas, como vocês sabem, né, as matérias de pré-requisito que envolve todos esses conhecimentos, então dá para fazer o trabalho agora mesmo sem ter o entendimento de que o que você está fazendo é um processamento de sinal e o que você fez no final é uma apresentação de dados. Juntando esses 3, você tem finalmente um instrumento de medida convencional, como o voltímetro já citado aí. Mas no caso aqui nós vamos fazer um termômetro digital, plugado aqui no sensor termopar. Então, tentem resolver aí e dar e me dar uma solução. Não é para resolver matematicamente, é para me dar uma solução. É para falar o que você vai fazer nesse condicionamento de sinal. Usar um amplificador de sinal? É um amplificador, porque você tem que partir de milivolt para até 3,3. Mas não é só um amplificador. Explica mais. Deixa eu pensar aqui, formular melhor a resposta. Né? Aqui embaixo eu já deixei claro o que eu falei, né? Que é só para fazer a parte de condicionamento de sinal. Só essa primeira etapa que me interessa hoje. Tá? A gente pode voltar a usar. Eu só preciso condicionar o sinal para entrar no AD. Eu não me preocupo com a saída do AD em diante. É só a primeira etapa. E quando eu falo aqui, ó, reflita dentro de você se você sabe resolver esse problema, é sempre voltado no fato de que não existe a fada madrinha do engenheiro ou da formatura. Tem gente que fica esperando, no dia da formatura eu vou ser engenheiro. Para. Você não está se tornando engenheiro a cada semestre, você não vai ser engenheiro no dia da formatura. Então, se você não tem a capacidade de resolver problemas desse tipo, você não está se tornando um engenheiro de controle e automação. Vamos silenciar esses caras. Leonardo, eu tenho uma dúvida sobre sensores. Todos os sensores você tem que calibrar para utilizar ou alguns já vêm calibrados? Como funciona? Que nem Que você é explicou calibrar? aí. É porque você explicou aí no caso do sensor do sensor passado aí, que você faz que nem 10 pontos e tal e tudo mais, fazer uma calibração para pegar o melhor sinal, medida. Primeiro eu tenho que saber se você entende o que é calibração. Calibração, caso você não saiba, ele está lá no VIN, a definição dele, Vocabulário Internacional de Metrologia, e eu pedi para ler já, né? Então eu tenho que confirmar se você sabe o que você está falando. Pelo menos você sabe o que você está perguntando, entendeu? Uhum. Então a primeira pergunta de volta é: o que é calibração? Pode ser nas suas palavras, não precisa igual tá no vinho, não. Só para ver se você sabe o que é. Calma aí.
Calma aí, você está abrindo vinho? Não, eu tô pensando. Não tô abrindo o Não, é não. porque é uma definição, não tem que pensar, não tem lógica, não tem que raciocinar. Ou sabe ou não sabe, entendeu? Tá. Aí, se você falar não sabe, eu falo. Se você falar sabe, eu quero ouvir. Não, pode falar. Pois é. Então, calibração, grosso modo, não exatamente com as palavras que estão no vinho, né? Grosso modo, é quando você compara o que você está medindo com o que você deveria estar medindo. Por exemplo, eu estou calibrando um sensor termopar. Provavelmente eu tenho um sensor PT100 já calibrado, já passado por um processo desse que nós estamos falando. E ao colocar numa temperatura lá, vamos supor, de 100, 200 graus, o PT100 me diz quanto que ele está valendo, ou seja, eu sei quanto que é a temperatura, eu conheço o valor que era para ele estar medindo, e verifico quanto que ele está medindo, para saber alguma variação, algum erro sistemático ou algum problema no sensor. Então, calibrar grosso modo, é comparar com um padrão, comparar com um valor conhecido. Tudo bem? Tudo bem. Agora, voltando à sua pergunta. Você perguntou? Todo dispositivo precisa ser calibrado para fazer uma medição do sinal. Aí eu Sim. vou responder com uma pergunta para ver se você resolve o problema, entendeu? Uhum. Você tem uma fábrica, você está fabricando alguma coisa e quer fabricar alguma coisa com uma certa qualidade. Você tem uma especificação que para a fabricação do metal, o seu aço tem que subir a uma temperatura tal, não pode variar tanto, e depois tem que ir descer para uma temperatura tal e não pode variar tanto. Você usaria um sensor que você não calibrou? Com certeza não. Então está respondida a sua pergunta. Existem normas de fabricação de determinados produtos e que exige calibração periódica de todos os equipamentos. Não é uma calibração, é calibração periódica. Tudo bem? Uhum. E é por isso que esse ramo de atividade ele foi considerado na pandemia, por exemplo, como prioritário. Porque se a indústria de alimentos é prioritária e a indústria não pode parar, calibração não pode parar. Entendeu? Uhum. Entendi. E aí, quem conseguiu resolver aí? É com papel e caneta que resolve aí. Uma regrinha de 3. Quem tem a solução aí? Ninguém? Ok, vamos seguir então. Qual que seria a solução, né? Primeiro passo, implementar um circuito diferenciador de 12 milivolts. Por quê? Porque o range do meu ADC é de 0 a 3.3. Então, eu tenho que ter um ajuste na faixa, e a faixa, como é de 12 a 41, então eu faço esse intervalo, essa amplitude de faixa, que vai ser no total, 29 milivolts. Eu tenho que trazer de 12 a 41 para 0 a 29, para depois fazer a segunda etapa, que é a amplificação. Essa amplificação bastaria você pegar 3.3 e dividir por 29 milivolts, ou 3.3 dividido por 0,29. Você encontra um número, e esse número é o tanto que você tem que dar de ganho. Às vezes você precisa de um amplificador de instrumentação para dar o ganho, né? Para fazer em cascata, você não faz em uma única vez. Para simplificar, aqui a gente vai fazer em uma única vez. E aí, por fim, basta implementar um circuito seguindo para um conversor AD de 3.3 volts, que é o que nós temos aqui na figura seguinte. Então, nessa figura aqui, né, foi feito, né, sempre você tem que colocar a fonte, né, quando é fonte própria, você indica o software que você usou para fazer, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma fonte DC, simulando um sensor de 0 a 41, e eu tirei a foto no momento em que a fonte estava no máximo, ou seja, para verificar se ele não iria saturar o meu conversor. E aí ele deu um sinal de 3.0
28, que é abaixo de 3,3. E aí um aluno mais atento vai falar, mas professor, ele deu menos 3. Sim, o que eu deveria fazer antes de entrar no ADC? Colocar um inversor aqui. É só inverter, né? Coloca um inversor e resolve o problema. Já que o circuito que eu montei foi um diferenciador já com o ganho, e usei para fazer o diferenciador a fonte de 3,3 de referência do ADC. Ou seja, se eu estou usando um pique em 3,3, para ele poder ler em 3,3, eu tenho uma fonte estável de 3,3 já no circuito. Então, eu estou reaproveitando a fonte. Peguei a fonte, fiz um divisor de tensão, de tal forma que eu conseguiria os meus 112 milivolts, mas os meus 12 milivolts, desculpa. Mas, professor, o senhor conseguiu apenas 11 milivolts, 11,8. Tudo bem, foi o que eu consegui. Se eu tivesse um trimpote aqui mais para ajuste fino, eu conseguiria os meus 12. Qual que é a importância aqui? A importância aqui é que eu vou conseguir medir perto de toda a faixa. O que eu não poderia fazer é colocar 12,1, porque 12,1 eu estaria sumindo com o início de escala da minha medição. Eu tenho que estar, né? Eu não posso sair do 41 e não, né? O 41 o 41 tem que ser menor que 3,3 em módulo. E o zero, né? Que seria 12 milivolts, quando eu coloco 12 milivolts, ele teria que ser menor ou igual, né? Menor ou igual. Só que o igual é quase impossível, né? Então, tem uma margenzinha de segurança aí, e essa margenzinha, ela tem que ser lembrada que existe, tem que ser lembrado que foi feito assim, na hora do... A gente está fazendo posicionamento na hora do quê? Do processamento de sinal. Na hora que eu for processar esse sinal para saber quanto que eu estou medindo já em graus, por exemplo, para apresentar o resultado, eu vou ter que cuidar disso daí. Então, esse circuito aqui, ele foi feito no EverCircuit e possibilitou aí o condicionamento do sinal. Alguém tem alguma pergunta? Analisando o circuito aí, como é que tá? Sim, não, depende, talvez. Quem sabe? Até o momento, não. Quem tinha conseguido chegar aí estava só com vergonha. Quem quer discutir o que está acontecendo? Vamos apagar os riscos aí para facilitar a leitura. Tá aí. Quem quiser dar o print. Ninguém tem nada? Eu vou passar uma tarefa baseada nisso, pessoal. Não? Muito bem, então vamos preparar a tarefa. O que seria a tarefa da semana? Só uma semana? Só uma semana. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Vão fazer uma pesquisa de algum condicionamento implementado, podendo ser ele de qualquer tipo de sensor, RTD, string gauge, termopar, como esse que a gente usou no exemplo, algum tipo de medidor de nível, algum capacímetro, que mede capacitância, e aí vai. Tente, então, criar um circuito equivalente, ou seja, você vai fazer engenharia reversa, você vai copiar mesmo, sem dó, em algum simulador gratuito que tem aí hoje na internet, tem muitos online, permite você usar, só não permite você, às vezes não permite salvar, às vezes não permite simular, mas, por exemplo, o EverCircuit, que permite um circuitozinho simples como esse, ele permite você fazer. Quando você terminar, você não tem como salvar, a menos que você pague pela versão Pro lá. Então, a ideia é você simplesmente usar. E aí você vai estar condicionando algum sinal hipotético que deseja para praticar o aprendizado da aula de hoje. Vai valer a nota que sempre vale, né? Vou colocar essa informação no Moodle, definindo as regras do jogo, e a entrega para até quinta-feira que vem. Tá bom? Alguma pergunta aí, não? Não. Ok. Então, vamos para as referências aqui. Referência, né? Ele foi preparado não com uma consulta direta do livro, né? Foi feito várias pesquisas usando o conhecimento de várias matérias.
Também foi utilizado, por exemplo, um artigo. Então, vou deixar essa apresentação lá no Moodle. Quando você passar o mouse aí em artigo do ANI, você vai poder dar um clique e vai ver o artigo. Obviamente vai estar em inglês, National Instruments. Então, lembrando que tem LabVIEW. LabVIEW é muito utilizado em instrumentação de laboratórios com dinheiro sobrando, né? Com dinheiro sobrando, porque é bem caro, bem salgadinho. Tem um trabalho aqui da Federal de Santa Catarina de condicionamento de sinal, né? Obviamente, você não vai poder simplesmente fazer esse trabalho, porque ele já está feito, né? Você pode basear nele. Não é para fazer uma cópia desse trabalho e falar que fez o trabalho que eu estou pedindo. E tem aqui uma apostila completa da Unesp, uma apostila feita pelos professores da Unesp sobre amplificadores operacionais, que a partir de agora seria muito útil esse conhecimento. Então, como vocês já tiveram matéria disso e provavelmente podem estar enferrujados, deixei a apostila aí, que aluno prefere sempre uma apostila a um livro, ok? Muito bem. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Eu tenho aqui o circuito que eu falei. Deixa eu ver aqui, mas eu não sei se eu quero mostrá-lo agora ou nas aulas que vêm. Eu só estou analisando aqui. Por quê? Porque ele é um circuito de condicionamento de sinal com processamento de sinal. Deixa eu ver. Vou mostrar assim mesmo. Vou mostrar. Estou antecipando um pouco as aulas que vêm. Eu volto a mostrar nas aulas que vêm. Uma guia aqui. Está aqui o circuito. Você já deve estar quase olhando. Pronto, apareceu aí, né? Carregou. Pois é, olha só. Usando essa ferramenta de ajustar a tensão, eu posso sair do 11.4 milivolts. Observa que ele já está dando um zero lá. Obviamente que esse processamento digital que está aqui, ele está incompleto, porque ele não está mostrando nem em milivolt, nem em, por exemplo, graus, olhando alguma tabela de TS. Então, ele é simplesmente uma informação para mostrar uma parte de uma apresentação de dados e de um processamento de sinal. Eu vou aumentando e observe também que o meu AD, ele é de 4 bits, tem 4 linhas, A, B, C, D. Então, se você fizer a conta da amplitude do sinal, que é de 29 milivolts, você pega 29 milivolts e divide por 4, vai dar 7 alguma coisa. Então, ele não muda enquanto eu não passar 7 do 12, né? Ou seja, ele vai começar a mudar lá em torno de 19. Mudou bem antes. Não, eu dividi por 4, tem que dividir por 16. 2 a quarta, 16, perdão. Então, 16 seria dividir de novo por 4. Então, seria quase 0,2, menos de 0,2. Então, tá aqui, ó. 11, 12, 12 e 8, ele já aproximou e arredondou para cima. Tem esse lance também, tá, pessoal? Por quê? Porque o sinal de conversão, ou seja, um ADC, ele tem um comparador interno. Tem que ver como que funciona esse comparador interno e que hora que ele arredonda para cima ou para baixo. Tudo isso você tem que avaliar aí, ó. Então, quando ele passa 1, ele já arredonda para lá. Então, aqui, quando ele chegar no 14, mais ou menos, ó lá, 15, né? Ele arredondou primeiro no 12, vamos ver aqui, que hora que ele desce, 12.8. O 12.7 ele já não vai. O 12.7, ele foi para o 12.8, tá? Lembrando que ele tem uma diferença, que a gente já conversou, é 11.8, então a conta que eu estou fazendo aqui é que foi 1 milivolt. Agora ele vai ter um espaço maior, por quê? Porque até ele chegar em 13. Mais ou menos 13.8, 13.7 mais ou menos, porque é um pouco menos, até ele chegar aqui ele ainda estava, tipo, no arredondamento do sinal anterior.
A partir daqui, ele vai andar mais 1 para chegar no tipo 2,5. 2,5 arredonda para 3. Não sei se eu consegui me fazer entender. Vocês podem participar aí para me ajudar. Então, quando ele chegar aqui no 14,7, né, mais ou menos, eu fiz a conta e deu quase 2 milivolts. Então, o quebrado deu agora, você vê que deu 1,9 milivolts. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Por conta do arredondamento, ele começa 1 milivolt antes e vai até 1 milivolt depois do valor que seria calculado, né? E aí ele arredonda de novo para cima, indo para o 3. Então agora, ó, 1,8. Ainda tem mais um quebrado, deve ser 1,85 milivolts, né? Que ele tinha dado a mudança no ponto 7, agora ele deu a mudança no ponto 5. Todo mundo entendeu? Sim ou não? E aí, todos esses valores intermediários eu estou perdendo porque o meu ADC é de apenas 4 bits. O trabalho que eu propus estava lá naquele problema 1, era 10 bits, não eram 4 bits. Então, ele vai dar uma precisão maior. Se mexendo aqui menos, ele vai estar mostrando mais detalhes. E por isso que um display de 7 segmentos apenas não vai ser suficiente para resolver o problema. Alguém quer comentar? E a gente pode ir direto lá para o 40. Professor, ele apareceu um CD. Sim, é um tratamento de sinal bem fraquinho esse aí. E ele está mostrando em hexadecimal, tá? Agora ele vai para o F. Pronto, ele foi para o F já em 38,5. Lembrando que o final é até 41. Então ele vai ficar em F até 41. E não muda mais. Então, olha o tamanho da faixa que ele tem e ele não consegue medir, tá bom? Esse é o grande problema aí quando se usa um ADC de poucos bits. Aumentando os bits do ADC, você resolve o problema. Alguma pergunta? Hoje vocês estão aprendendo tudo. Está muito fácil. Então é isso. A aula de hoje era essa. Não tem muito o que falar. Espero agora só que façam o trabalho. Agradeço aí a atenção. E terminamos por hoje. Última chance de comentar? Não? Encerrando então a gravação de hoje. A gravação, a apresentação e também o detalhamento do trabalho que vocês terão que fazer durante a semana será colocado no Moodle agora em instantes. Obrigado por todos aí terem participado e até a semana que vem. Vão com Deus. Tchau, tchau. Deus, bom dia. Bom dia.